Paz do Senhor, queridos, seja muito bem-vindo ao canal Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala seu irmão e amigo presbítero Ubiraci Silva, diretamente da AD Monteiro, aqui na Paraíba. Muito bem, meus nobres irmãos, jovens e todos que vêm acompanhando o canal Relíquias de um Pregador, quero agradecer você que já é inscrito e convidá-lo também a divulgar ainda mais o nosso link para que outros possam também ser beneficiados com os conteúdos que aqui são disponibilizados. Estamos com uma temática sobre compreendendo os limites do namoro cristão. Já estivemos aqui abordando a temática no que diz respeito ao namoro como uma fase de conhecimento, e agora estamos tratando do namoro como uma fase de consistência. Nesta fase de consistência, ou o namoro nesta fase de consistência, estivemos aqui abordando alguns pontos, alguns tópicos que diz respeito exatamente ao que contribui para esta fase. No exemplo de que o investimento que deve ser colocado, que deve estar em pauta, este investimento deve estar visível e de forma bastante consistente no âmbito de que o lado físico, o lado emocional e o lado espiritual, no que diz respeito a dar impressões ou também apresentar boas impressões. Então, além de termos aqui, dentro do conteúdo, a visão de investimento, a visão de impressionar, agora estaremos falando sobre a visão de ter cuidado, o cuidado ou a prudência neste âmbito de investir e de impressionar. Nós estivemos explicando que não deve se impressionar apenas com os bens financeiros que o servo Eliezer demonstrou, mas também demonstrou a vida espiritual, o lado espiritual, o investimento espiritual, quando apresenta a família de Rebeca o que diz respeito ao que o seu senhor Abraão havia adquirido como promessa da parte de Deus. Ele demonstra uma experiência com Deus. A vida espiritual, ela sobressai a toda e qualquer exemplificação no testemunho de contribuições financeiras, ou de crescimento financeiro, ou até mesmo físico e emocional. Então, nesta questão de impressionar, nós devemos entender que é preciso verificar se o candidato ou a candidata tem uma bagagem espiritual que contribua para que se vá bem até o fim da jornada, isto é, até a conclusão do casamento. O concluir no casamento, não é? Vai se fechar esta questão de acertos até o dia em que venha contrair o matrimônio oficializado. Então, no que diz respeito a esta temática, vamos estar explicando ou esclarecendo os cuidados que se devem ter. Estivemos aqui falando sobre o exemplo da filha de Jacó, Diná, no capítulo de número 34 do livro do Gênesis, quando ela não teve o cuidado de sair ali na terra, e a liberdade que ela teve se tornou uma libertinagem que a prejudicou e prejudicou toda a sua casa. Então, existem compromissos que, por vezes, trazem más prejuízos ou má impressões, enfim, e que denigre a família, denigre a imagem dos candidatos, seja ele o rapaz, seja ela a moça, se assim não tiver cuidado. Por isso, há necessidade de cuidado e, para tanto, vamos usar a linguagem de Sansão, a figura que nós temos para dar essas orientações, está no livro dos Juízes, lá no capítulo de número 14, quando a Bíblia nos mostra um pouco acerca da vida de Sansão e algumas decisões e atitudes que ele deveria ter tido, de ter tomado, e por não ter tido e por não ter tomado essas iniciativas de cuidado, acabou trazendo para si, para a sua família, alguns prejuízos irreparáveis, porque há prejuízos que são irreparáveis e é necessário se ter toda essa cautela e todo este cuidado. E é dentro deste ponto de vista que estaremos tecendo o nosso comentário. Nós podemos observar aqui no capítulo de número 14, vamos estar lendo no livro dos Juízes, capítulo 14, na Bíblia Almeida, Revista Corrigida, como nós temos utilizado o livro do Gênesis, capítulo 24, para traçar toda esta temática dentro do assunto em pauta, que é o namoro, ou compreendendo os limites do namoro cristão, baseado no livro do Gênesis 24. Porém, como estaremos falando sobre os cuidados que se devam ter com relação a ou contrair um compromisso, ou firmar um compromisso ou relacionamento, o cuidado que se deve ter, vamos utilizar então a figura de Sansão, dado ao não ter tido alguns cuidados que seriam necessários. E desceu Sansão a Timã,
e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus. Observe que, contrapartida, como estivemos aprendendo desde o começo, Eliezer sabia definir onde procurar a mulher, em que família, em que cidade, em que país, dentro do seu ciclo de vida, no que diz respeito familiar, na família de Abraão. Abraão teve este cuidado, já Sansão não teve este cuidado. Então começa por aqui essa falta de cuidado. Como já abordamos aqui o namoro como uma fase de conhecimento e dando a entender a Bíblia, que esse cuidado foi tido no começo com o servo Eliezer e com Abraão. Onde escolher, como escolher, as definições, enfim. Se você quer saber mais sobre este ponto, você vai lá no canal e você vai abrir os vídeos que foram ali, os conteúdos que foram ali, então, disponibilizados. Você vai ter toda essa temática, ponto a ponto, já comentado aqui no canal. Então, vamos seguir na visão do cuidado neste ponto que estamos abordando sobre o namoro como uma fase de conhecimento. E aqui, o cuidado que Sansão não teve, escolher o lugar, definir a pessoa, ele, além de ir lá na terra dos filisteus, escolheu uma filisteia, e nós vamos observar que o verso de número 2 diz: subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora, pois tomai-ma por mulher. Então veja de que ele também não tomou o parecer, nem buscou a aprovação de Deus e nem dos pais, ele apenas tomou essa iniciativa. Mas para que nós não nos alonguemos muito nesta questão, pois eu quero falar de uma parte interessantíssima, que uma vez o jovem, como venho dizendo, ele passou na primeira fase de conhecimento. Irmão, já conheci, já defini, a jovem que eu quero é essa, e Deus aprovou, a família aprovou, tal como vimos no que diz respeito aos vídeos anteriores, na casa de Labão ou na casa de Rebeca, e nós observamos ali de que já há uma aprovação. Então agora eu tenho liberdade, já firmei o compromisso e vou namorar. E a liberdade pode levá-los a um descuido, e é este o nosso plano, este o nosso objetivo, de mostrar que agora é que se deve ter cuidado, mesmo com a aprovação de Deus, mesmo com a aprovação da família, mesmo tudo fluindo bem e dando certo, é necessário ter alguns cuidados, tal como Sansão não teve após contrair um relacionamento, firmar um compromisso com uma jovem filisteia. Nós vamos observar de que ele comete passos que foram inadequados e que acabaram por prejudicar a sua vida. E é nesta visão e é neste objetivo que nós estamos comentando este tópico e vamos dar continuidade a ele. Aguardo você no próximo vídeo, onde estaremos falando com maior cautela sobre carinhos e carícias. Vamos mostrar que se deve ter cuidado, uma vez que contraiu o compromisso, firmou o compromisso, está namorando, está indo bem, mas agora é necessário ter cuidado entre esta questão de carinho e carícias. E estaremos tecendo este comentário no vídeo posterior a este. Aguardo você no canal Relíquias de um Pregador. Aguardo você lá. Carinho e carícias. Qual a diferença? Qual o caminho tomar? O que posso, o que não posso fazer? Aguardo você no próximo vídeo. Um abraço, que Deus em Cristo continue te abençoando.